A paz do Senhor, amados, é com muito prazer, com muita alegria que eu convido os irmãos para uma leitura bíblica. A leitura de hoje, que nós vamos apreciar, vamos dizer assim, está no Salmo de número 40, que diz assim: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha e orientou meus passos. Em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus, que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham adquirir a confiança e temor no Senhor. Extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança e que não segue os arrogantes nem aqueles que cultuam a mentira. Estes versículos de 1 a 4 do Salmo de número 40, que nós acabamos de ler. Meus amados irmãos, nós vemos aqui um homem chamado Davi. O salmista Davi, no momento em que ele compôs este Salmo de número 40, ele era um homem grato a Deus. Ele tinha na sua alma gratidão a Deus. Justamente por conta de Deus ter o livrado de uma tribulação. E essa tribulação, ele faz a comparação a um lago horrível, a um charco de lodo. A paciência e a perseverança na oração constitui-se numa prova de confiança incondicional na bondade de Deus, no seu amor, no seu cuidado e na provisão de Deus. Queridos irmãos, a paciência na oração. A oração precisa fazer parte da nossa disciplina pessoal. A oração implica em nossa comunhão com Deus. Orar não é repetir frases decoradas. Orar é nós conversarmos com Deus, é uma comunicação multifacetada. Orar é ter um diálogo, é conversar com o nosso Deus. É chegar-se com confiança ao trono da graça para que possamos sim alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos atendidos em tempo oportuno. No nosso momento, na nossa vida devocional, que inclui a leitura bíblica, o louvor e a oração, esta constitui-se no meio pelo qual entramos em contato com o nosso Deus. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E quando nós estamos em oração, apresentando a Deus as nossas situações, nossas causas, entendemos que a oração perseverante, ela encontra sempre a resposta. A recompensa da oração paciente. Nós vemos no versículo 1 que Deus se inclinou para o seu servo. E o que quer dizer isso? Quer dizer que Deus se voltou para Davi. E o que atraiu Deus foi justamente a oração paciente. Foi pelo qual Deus é atraído. Quando nós apresentamos a Deus as nossas situações, nós precisamos orar com paciência, e esta oração paciente, ela atrai a Deus. A recompensa da oração paciente. O Senhor Deus, que habita nas alturas, se curva para ver o que está nos céus e na terra. É evidente que o nosso Deus, o Criador, o Altíssimo, ele não precisa se inclinar, meus irmãos, para ver algo, mas no Salmo, o escritor, ele está dizendo que Deus atentou para a sua oração. Deus ouviu o seu clamor. Deus esperou, Davi, melhor dizendo, esperou no Senhor as respostas. Esperou com paciência. Deus, o nosso Deus, ouviu o clamor do salmista Davi. Deus tirou seu servo de uma
tribulação tremenda, no versículo 2, na parte A. A expressão tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, nos dá a ideia de uma situação de muita angústia, uma situação angustiante em que Davi se encontrava. Charco de lodo, em outra tradução, equivale a um tremendal de lama, um pantanal em que não há qualquer firmeza. Quanto mais a pessoa tenta deslocar-se, mais se aprofunda. Pôs os seus pés sobre uma rocha e firmou-lhe os seus passos, no versículo 2. Não foi isto que Deus fez conosco? Ele nos salvou e nos pôs sobre uma rocha, a rocha dos séculos, Jesus. Feliz o homem que tem a sua casa, a sua vida edificada sobre a rocha. Pôs um novo cântico na sua boca, no versículo 3. O versículo não se refere apenas a uma nova canção composta pelo salmista, mas uma nova forma de louvor ao Senhor. Lá no hebraico nós temos literalmente um novo cântico de louvor a Deus. De fato, na última parte do versículo, o escritor acrescenta um hino ao nosso Deus. Para que isso aconteça, é necessário que atendamos o que diz Paulo. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E com certeza, assim fazendo nós vamos ver o efeito do louvor a Deus, pois o texto no versículo 3, na parte B, diz: muitos o verão e temerão ao Senhor. Quando nós, como servo de Deus, nós o louvamos, nós damos testemunho, nós somos gratos pelos livramentos, pelas bênçãos recebidas. Muitas são as pessoas que se despertam para buscar e temer a Deus por conta do nosso testemunho, porque muitos verão e temerão e acompanharão aquilo que aconteceu, aquele momento que passamos, depois o Senhor Deus ouviu e nos atendeu. O efeito do louvor ao nosso Deus. Muitos confiarão no Senhor diante do testemunho agradecido e do poderoso livramento que o Senhor concedeu ao seu servo, o servo Davi. Muitos, então, a partir daquele momento, passaram a confiar em Deus. Os sinais do poder divino são mais necessários hoje do que nos tempos do Antigo do Testamento e dos apóstolos. Queridos irmãos, neste momento, nós vemos aqui uma parte da palavra de Deus, uma porção da palavra de Deus, e vemos o que Deus fez na vida deste homem, que passou por momentos de muita dificuldade. O Salmo de 40, nós já relatamos a respeito do momento em que este homem vivia, e ele, com muita paciência, orou ao Senhor. Queridos irmãos, neste momento eu não sei qual é a tua situação, nós não sabemos o momento que você está passando, mas se você está passando por um momento de dificuldade, um momento de tristeza, um momento de abandono, um momento de, enfim, situações adversas, intempéries, eu peço e oro para que você neste momento precisa sim do Senhor, mas tenha paciência nas suas falas com Deus, espere com paciência que o nosso Deus entrará com uma resposta. Você vai dar testemunho, você vai dar louvor, fazer por onde, através do seu testemunho, do seu louvor a Deus, muitos sejam tocados pela bênção recebida pela parte de Deus. Meus amados, eu quero neste momento, em rápida palavra, agradecer a Deus pelo momento, pois nós temos um tempo bastante reduzido e precisamos aqui fazer um resumo das leituras que nós fazemos e tentar aplicar no dia a dia, no nosso momento, no nosso cotidiano. Então eu peço e despeço dos irmãos com uma oração. Nosso Deus e nosso Pai, neste momento eu peço que o Senhor entre, ó Deus, ou seja, dê um livramento, entre com a resposta na vida dos nossos ouvintes que neste momento estão acompanhando esse Café com Deus. Senhor Deus, abençoa todos que neste dia estão acompanhando esta leitura bíblica, esse momento de reflexão, que a tua glória, que o teu poder seja sobre todos. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, Jesus.